As duas principais pastas diplomáticas do mundo aumentaram a cooperação bilateral nos últimos meses, mesmo com o aumento das diferenças entre si. Tanto o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, quanto o secretário de Estado americano, Antony Blinken, expandiram as conversas a níveis até antes inacessíveis, envolvendo comunicações militares, na luta contra o narco e na inteligência artificial. Na quarta-feira, o secretário Blinken pousou em Xangai para abordar uma série de questões não resolvidas que ameaçam a estabilidade das relações Estados Unidos e China. Primeiramente, Blinken se reuniu com líderes empresariais antes de viajar a Pequim nesta sexta-feira para conversações com o ministro Wang Yi e para finalmente se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Ambas as comitivas destacaram a importância de gerir de forma responsável as diferenças entre os Estados Unidos e a China, à medida que os dois lados se chocam sobre uma série de questões controversas bilaterais, regionais e globais. Para Blinken, a intenção deste encontro é lidar de forma responsável com as diferenças, para evitar quaisquer falhas de comunicação, quaisquer recepções erradas, quaisquer erros de cálculo. O experiente Xi Jinping observou que a China e os Estados Unidos devem procurar um terreno comum, em vez de se envolverem numa concorrência feroz que traz desvantagens para as duas economias. Para Xi Jinping, seguindo o mesmo caminho americano, a China está feliz em ver os Estados Unidos confiante, aberto e próspero. Esperamos que os Estados Unidos também possam olhar para o desenvolvimento da China de uma forma positiva. Esta é uma questão fundamental que deve ser abordada. Os chineses buscam estabelecer uma nova diretriz econômica de competitividade com os Estados Unidos, que não aceitam essa nova conformação econômica que está sendo inserido no mundo, principalmente das novas relações de mercado entre China e Rússia, propriamente provocadas pelas sanções impostas por Washington e União Europeia. Legitimar isso reduziria as hostilidades de mercado entre os dois lados e praticamente os Estados Unidos estariam aceitando a nova ordem. Anteriormente a este encontro, Blinken e Wang Yi mencionaram a importância de manter as linhas de comunicação abertas, ao lamentarem as divisões persistentes e cada vez mais profundas que ameaçam a segurança global. Essas divisões foram destacadas no início desta semana, quando o presidente americano Joe Biden assinou um enorme projeto de lei de ajuda externa que contém vários elementos que os chineses consideram problemáticos. Os seus comentários sugeriram uma longa lista de diferenças a serem discutidas, incluindo Taiwan e o Mar da China Meridional, o comércio e os direitos humanos, o apoio da China à Rússia e a produção e exportação de precursores sintéticos de opioides, que tem causado um grande problema de saúde e de segurança pública nos Estados Unidos, principalmente naqueles estados democráticos americanos que liberaram o uso. Pequim acredita que a relação entre as duas partes esteja se estabilizando. Para Wang Yi, os fatores negativos no relacionamento ainda estão aumentando e crescendo, e o relacionamento está enfrentando todos os tipos de rupturas. Mas há um sinal positivo de estabilidade. Os problemas diplomáticos entre as partes se deterioraram rapidamente após as questões dos balões chineses que percorreram grande parte do território americano no início do ano passado. Em janeiro de 2023, o Pentágono anunciou ter detectado um balão de vigilância chinês sobre Montana. O incidente gerou uma intensa especulação sobre as intenções da China, incluindo a razão pela qual escolheria empregar um dispositivo de vigilância de tecnologia relativamente baixa. Por fim, em 13 de fevereiro, Blinken anunciou que estava adiando sua viagem a Pequim, que teria sido a primeira de um secretário de Estado americano em 5 anos, com as tensões Estados Unidos e China já instáveis na época. E o episódio do balão injetou ainda mais desconfiança e frustrou as oportunidades em retomadas de relações em vários níveis. Outra questão que adoeceu as boas relações foram as constantes acusações de espionagem por parte do aplicativo TikTok.
Na última quarta-feira, o presidente Joe Biden assinou um projeto de lei que força o TikTok a encontrar um novo proprietário dentro de um ano ou enfrentará uma proibição no país. Mas a medida não visa bloquear o aplicativo nos Estados Unidos. Pelo contrário, é proibir o uso dele entre os altos funcionários de governo a níveis estaduais e federais. Hoje, os militares estão mais preocupados com as redes sociais do que proteger a Constituição. Querem mais entrar para a academia militar por status quo do que pela Constituição. Como já sabem, fui penalizado pelo YouTube. Conto com o seu apoio em meu novo canal, o canal Analytics. Deixei um link aqui nos comentários do vídeo. Se inscreva e ative as notificações. Parece que a visita da comitiva americana deve enfrentar muitos desafios em torno da posição de Washington em relação à República da China, o nome oficial da pequena ilha de Taiwan. O ministro do Exterior chinês trouxe na discussão do encontro com Blinken, sem ser muito específico, sobre as queixas chinesas das políticas e posições americanas em relação ao mar do sul da China e de Taiwan, além do direito de Pequim em conduzir relações com os países que considere adequados, como Irã, Coreia do Norte e Rússia. Wang Yi foi direto em suas palavras. Disse que respeita os interesses fundamentais dos países e solicitou aos Estados Unidos a não interferirem nos assuntos internos, a não atrasar o desenvolvimento e a não pisar nas linhas vermelhas da China relativamente à soberania, segurança e interesses de desenvolvimento do país. Blinken respondeu, dizendo que a administração Biden valoriza o diálogo Estados Unidos e China, mesmo em questões controversas. A China e os americanos são os principais atores do Indo-Pacífico. Washington tem ficado cada vez mais alarmado com a crescente agressividade de Pequim nos últimos anos em relação a Taiwan e os seus vizinhos menores do Sudeste Asiático, com os quais tem disputas territoriais e marítimas significativas no Mar da China Meridional. De acordo com novas informações da inteligência militar dos Estados Unidos, segundo o almirante John Aquilino, comandante do Comando Indo-Pacífico americano, a China pretende ter a capacidade de invadir Taiwan até 2027. O cronograma é baseado no presidente chinês Xi Jinping, pedindo que os seus militares estejam preparados caso sejam acionados para mobilização em 2027. Esta é mais uma questão problemática que tem se escalado nos últimos meses, à medida que a guerra no leste europeu influencia a China a tomar medidas mais hostis contra sua vizinha Taiwan, que considera o seu território soberano e parte inseparável da China continental. A presença de Blinken traz mais conformidades para uma realidade de relações mais estáveis com os chineses, que estreitaram relações mais próximas a níveis militares e diplomáticas com os maiores rivais dos Estados Unidos. Para quem não sabe, fui penalizado pelo YouTube, mas você pode ajudar na continuidade do meu trabalho, contribuindo com um Pix ou se tornando um membro do canal. Ao se tornar membro, assistirá vídeos muito antes de todos e terá seus comentários destacados.